Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Sem Jesus, nós não somos nada. Carecemos e precisamos de Jesus na nossa vida. Porque Deus, Ele é tudo na nossa vida. É verdade. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18. Versículo 35 ao 43 da nossa Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, do 35 ao 43. Eu leio um versículo e não leio outro de forma responsiva, em nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Que logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar Muito obrigada. em gratidão por essa palavra de Deus tão forte ao nosso coração. Glória a Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, por aqui estarmos, Senhor. Muito obrigada. Obrigado, Pai amado, Senhor Deus, pela sua presença entre nós, Senhor. Obrigado pelo seu agir. Obrigado, Senhor, trabalhar em nosso coração, trabalhar em nossa vida. Obrigado, Pai querido, Senhor Deus, por se fazer presente entre nós, Senhor. Obrigado por nos dar essa oportunidade de poder estar na sua casa, glorificando o teu nome, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor. A ti seja dada a honra e a glória e o louvor para sempre. E obrigado pela sua palavra falada no nosso coração, É verdade. em nome de Jesus. Muito obrigada.
Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor alguns corinhos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos estar sempre ligados uns com os outros, porque tudo é força, mas só o Senhor é poder. Glória a Jesus. Eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus foi preparar para mim. Eu ouvi a voz do anjo que dizia: meu filho, não tarde hoje vir. Eu não endureci meu coração. A voz de Cristo eu escutei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque as tuas culpas no meu sangue eu já lavei. O que me faz cantar em Cristo só pobre pecador, meu Salvador. É isso que me faz cantar. Aonde eu vou anunciar, aonde eu vou anunciar, em Cristo só pobre pecador, meu Salvador. É isso que me faz cantar. Amor, mais amor, quem não tem, peça só favor, pois sem fé e sem amor, não pode agradar o Senhor. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, em um troço celeste o prazer dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, com hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, com hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Sou feliz porque a Bíblia diz: lá no céu, lá no lindo país. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: eu vou para o céu, lá no lindo país. Aleluia, oh glória, aleluia, amém. Aleluia, 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 amém. Que povo é esse? Quem é esse povo? Esse povo que vai morar no céu. Que povo é esse? Quem é esse povo? Aleluia! Esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. A nossa bandeira, em nome do nosso general, é Ele a vida verdadeira, é Ele o Salvador. O crente vai vencer, mas não vai perder, pois Cristo vem lutar aqui, vai gozar ali, com Cristo a glória e no além. A vitória é nossa, sangue de Jesus. A vitória é nossa, sangue de Jesus. Seu poder é imenso, operando em quem impedirá, operando em quem impedirá. O Senhor é poderoso, no mar quem possa derrotar. A doença sai, o demônio sai, quando o anjo do Senhor vem operar. A doença sai, o demônio sai, quando o anjo do Senhor vem operar. Amém. Quando o anjo de Deus vem operar, as doenças saem, os demônios saem. Aleluia! Segura firme na mão do Mestre Jesus, porque a vitória daqueles que buscam, daqueles que se
na mão de Cristo Jesus. Quando Deus opera, milagres acontecem. Vamos ouvir o presbítero João Paulo com a sua oportunidade para glorificar a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado sempre seja o nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, para sempre, irmãos. Graças a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Está ligado. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Aleluia, para sempre e para sempre. Graças a Deus. Vamos ouvir o Rodrigo com a oportunidade, depois a jovem Maria com a sua oportunidade, para externar a sua alegria na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, a todos falar, Senhor. Amém. Quero pedir o Salmo, número 93. Glória a Deus. Salmo de número 93. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abala. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a antiguidade. As águas se levantam, Senhor, as águas levantaram a sua voz. As águas levantaram o seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das muitas águas, mais poderoso que as ondas do mar, é o Senhor dos exércitos. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar um corinho e depois saímos ouvindo a Maria. Mas quem passar por aqui tem que ser queimado pelo fogo. Quem passar por aqui tem que ser queimado pelo fogo. Mas quem passar por aqui tem que ser queimado pelo fogo. Quem passar por aqui
Gabriel, ele é Gabriel, ele é Gabriel. Vou estar aqui em Salmo 116, que me diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nome de Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos ímpios, aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, de veras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Ofereci-ei eu
sacrifícios de louvor e invocarei do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu posso fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atritos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao seu Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se tão certo como faz para mim. Esqueci o hino. Glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui entre nós. É só estar ligado com o Senhor. É muito bonito nós desse muito tempo no campo. Vamos ouvir a irmã missionária Maria com a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez eu salvo a igreja na Santa e Gloriosa Paz do Senhor. Glória a Jesus. No dia de Pentecostes, Glória a Deus. de fogo a casa encheu. Foi Deus que mudou o vento, e o vento obedeceu. Ela como fogo na ela traz a vida e que poder. Quem sabe não é o dia, Pentecostes eu quero ver. Quero ver, eu quero ver de novo o sol, eu quero ver.
em Talaricana. Glória a Deus, abençoe a irmã Marilza e a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Que Jesus é tudo na nossa vida. Sem Jesus não dá. Já tem outro que sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar. Que quando Jesus trabalha no nosso coração, na nossa vida, os milagres acontecem. Eu me lembrei agora de um testemunho forte, edificante. Glória a Deus. Não é bem um testemunho, é uma ilustração, na verdade. É uma ilustração, bem melhor dizendo. Que existia numa floresta um grande incêndio. Preste atenção que essa ilustração é muito boa. Pelo menos eu acho, na minha concepção. Existia numa floresta um grande incêndio grande. Então, existia na floresta um grande incêndio. E nesse incêndio que havia, irmãos, cada animal, ele procurava salvar a si mesmo. Cada um corria para se salvar do incêndio. Aleluia. Um corria para um lado, a onça ia para um lado, e cada um ia para um lado. Cada um ia para um lado. O leão ia para o outro, enfim, tigre. Cada um se adiantava como podia para salvar a sua própria vida naquele incêndio. Cada um. Já viu que estava chegando até eles o incêndio, aquela fumaça, aquela coisa difícil. E cada um procurava salvar-se assim. Cada um. Mas o incêndio ia consumir a todos. Não ia ser possível ninguém que estivesse em terra sem salvo. Cada um. Aí daqui a pouco, irmãos, veio um pássaro, foi lá no lago, que tinha, põe um pouco de água no bico, e veio naquele incêndio, jogava assim, aquelas gotas, não estava praticamente nada, chegava lá embaixo, e logo o incêndio continuava. E aquele pássaro dava várias viagens. E observe que aquele pássaro ele poderia ir embora dali. Ele não precisava ficar ali, porque ele voava. Ele poderia sair dali, passar pelo fogo por cima e se salvar. Mas ele estava ali para ajudar a apagar aquele incêndio. Ele sabia que ele não ia conseguir apagar aquele incêndio. Ele sabia. Mas ele insistia em tentar apagar aquele incêndio. Ele sabia que sozinho não ia conseguir. Ele precisava de ajuda para apagar aquele incêndio. Se cada um fosse lá, jogasse, cada animal jogasse um pouco de água que seja, talvez desse um resultado melhor. Mas poucas eram ajudas para apagar aquele incêndio. Ou seja, depois aquele pássaro fez o que ele pôde, depois ele voou para longe e conseguiu se salvar. Moral dessa ilustração. A Bíblia diz no livro de Judas: só vai alguns arrebatando do fogo ardente. Então, irmãos, a Bíblia diz para nós salvarmos alguns arrebatando do fogo ardente. Nós não vamos conseguir salvar todo mundo. Aquele pássaro jogava algumas gotículas de água ali. Ele sabia que não ia resolver muita coisa, mas ele fez a parte dele. E cabe-nos, a cada um de nós, fazermos a nossa parte. Não importa se estamos tristes, se estamos arrasados, não importa se está com dinheiro, se está sem dinheiro, não importa. O que importa é o quê? Que o Evangelho seja pregado. Seja em luta, seja em contenda, seja em divisão e dissensão. A Bíblia diz que o importa é que o Evangelho seja pregado. Aleluia. Não importa. Ah, mas tem uma confusão, prega a palavra. Ah, mas tem um ensinamento, prega a palavra. Ah, eu estou desempregado, prega a palavra. Prega a palavra. Não importa a situação. Não importa o contexto, a sua vida, está casado, está solteiro, está viúvo, está divorciado, se está passando luto, se não está passando, se está feliz, se está triste, se está contente, se está doente, prega a palavra, fala de Jesus. Porque a coisa mais importante que tem na nossa vida é falar de Jesus. Se está doente, fala de Jesus, porque se morrer, certeza de ir para o céu. Porque se estamos falando sobre Jesus, estamos fazendo a obra de Deus, é a única coisa certa que nós temos na vida de certeza, além de que um dia vai partir, é se estamos fazendo a obra de Deus, estamos fazendo a coisa certa.
estou fazendo uma coisa certa. Servir a Deus não é um tiro no escuro. Servir a Deus é um ato de fé, é um ato de certeza, de convicção de que não importa, reconhecemos que somos pecadores, temos luta, temos dificuldades, temos problemas diversos na nossa vida, mas o ato de servir a Deus é a coisa mais certa que existe para nós fazermos. Nunca reclame, nunca desista de servir a Deus, porque servir a Deus é algo tremendamente impactante, algo que vai nos levar para o céu. Não importa a luta. Aquele pássaro, ele sabia que não ia conseguir apagar aquele incêndio. E talvez você também saiba que você não vai conseguir salvar todo mundo, mas o importante é que você está fazendo a sua parte. Você está aqui nessa sociedade, está inserido no contexto da sociedade a qual você vive. Não importa a sociedade, não importa as pessoas que moram ao seu redor, vizinho da sua casa, do seu condomínio, do seu apartamento, não importa se é sitiante, não importa aonde você mora, se é no sítio, numa casa, num casebre, se é num barraco, se é numa mansão, não importa se é na zona sul, zona oeste, zona leste, se é região do lago, não importa. O que importa é o seguinte, que você é uma pessoa, e sendo uma pessoa, você tem no seu coração uma alma, e essa alma ela tem sede de Deus, e essa alma só tem um que salva essa alma. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é José, não. O único que salva essa alma é Jesus. Jesus Salvador, Jesus o Senhor, Jesus o Mestre, Jesus o que cura, o que liberta, o que conduz a alma do homem em direção ao céu. Essa é a certeza, que se servimos a Deus, não importa se você serve falhamente. Eu sou falho, serve a Deus, porque não tem ninguém que seja falho. Eu tenho problemas, não importa, não tem ninguém que não tenha problemas. Eu erro, não tem ninguém que não erre. Se não o que for, talvez as outras pessoas não cometam o mesmo deslize que você comete, talvez as outras pessoas não cometam as mesmas falhas que você comete, mas talvez cometam falhas piores ainda do que as suas, talvez cometa deslizes ainda maiores do que o seu, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Se filhinhos não pequei, mas porventura algum de vós pecar, tem um advogado no céu, Jesus Cristo justo, e ele intercede por vós fiéis. Aleluia. Irmãos, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purifica para quê? Para nós andarmos em novidade de vida. Não é, irmãos, não é nós procurando andar certo, que não vai fazer santo, não. Não. O que nos faz santo é a santificação através de Cristo Jesus. É Jesus que nos santifica. Seja nós querendo andar certo, ou andando certo, ou às vezes vacilando em alguma coisa, porque todos vacilam em algum momento. Todos vacilam em algum momento. Não importa, não tem varão, ou irmão ou irmã que seja perfeito e não tropece. Às vezes, em algum momento, a pessoa vai vacilar. Se não vai vacilar, vai vacilar. Mas o importante é o seguinte: o guarda de Israel, ele nos guarda, ele nos abençoa, ele nos fortalece, ele nos edifica, ele é a nossa rocha, a nossa fonte segura. É nele, por ele e para ele que são todas as coisas. Nele nós se seguramos, nele nós se firmamos, nele nós nos mantemos firmes e fortes. Por isso que a Bíblia diz: veja como cada um edifica sobre esse fundamento. O fundamento é Cristo. Ele é o nosso fundamento. Não podemos edificar sobre outro fundamento. A sua base sólida é Cristo Jesus. Cristo. Por isso a mensagem é Cristo sempre. A mensagem é aquela mensagem rema, aquela mensagem forte, aquela mensagem impactante. Jesus salva o pecador. Aleluia. Jesus nos ama. Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nossa vida. Por isso, sem Cristo, sem Jesus, não dá. Pode acreditar, ninguém consegue vencer a vitória final sem Cristo. Por isso diz aquele: sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Glória a Deus. Por isso é preciso estar com Cristo Jesus. Se não tiver com Cristo, a coisa não vai funcionar. É preciso se inteirar sobre o Evangelho, é preciso buscar a presença do Senhor, é preciso exaltar o nome do Senhor, porque Deus, Ele é tudo em nós, e sem Ele nós não vamos conseguir. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino para tirar a contribuição para a obra do Senhor. Vou pedir o prefeito Paulo, louve a Deus com mais um hino, esse hino abençoado. O prefeito Paulo tem um hino muito abençoado. Glória a Deus. Vai tirar o hino, prefeito Paulo, e vamos tirar a contribuição para a obra do Senhor. Depois de estarmos meditando na palavra santa do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Confie no Senhor e mantenha a sua fé. Aleluia.
saúde dos irmãos que participam. Glória a Deus. Santo Espírito Santo. Bom, vamos ouvir agora a missionária que está com oportunidade. Depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. O testemunho que Deus tocar no seu coração. Depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, com a paz do Senhor Jesus. Bom estar na casa do Senhor Jesus, mais uma vez louvando e bendizendo o seu nome, que é grande para conosco e misericordioso. Jesus, ele tem tanto amor que não tem explicação pelo seu humanidade. E nós observamos muitos que diz que está na presença de Deus, que louva a Deus, que faz e acontece, mas muitas das vezes dá ouvido a coisas que não é de Deus. E muitas das vezes ela se engana com a voz do Senhor. E eu, pensando, estava tendo uma ilustraçãozinha sobre um pastor e suas ovelhas, onde o pastor levava as suas ovelhas para beber água de um lago, e o outro pastor do outro lado levava as suas ovelhas. E quando um pastor chamava as suas ovelhas, o outro observou que as ovelhas lá de cá não davam ouvido. E o que isso significa? A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha, ela conhece a voz do seu Senhor. E muitas das vezes nós observamos pessoas dando ouvido à voz que não é de Deus. Ouvindo coisas, fazendo coisas que não é de Deus. Então nós temos que entender que na presença do Senhor nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque, gente, o diabo também fala, o diabo também revela. E as pessoas estão confundindo muito isso. Ah, porque Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo, Deus mandou. Não, não é assim não. Deus, ele não é homem de recado. Ele, quando ele quer falar, ele fala conosco. Ele fala conosco. É só nós buscar a presença do Senhor, porque o Senhor ele fala com cada um de nós. Então nós temos muitas pessoas hoje desviadas da presença de Deus por ouvir voz que não é do Senhor. Nós vimos pessoas sendo enganadas porque não sabem interpretar o que se é Deus ou se não é. Então nós temos que ficar atentos diante de Deus, ouvido atento à voz do Senhor para conosco na nossa vida. Porque não adianta a gente estar
na igreja e não entender a voz do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Então nós temos que entender que Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Não importa com quem. Ele fala. Vamos louvar o Senhor com Ele. Que possa me ajudar em nome de Jesus. Senhor, rasa, não me perdoa. Aleluia. Você pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. As pessoas te rodeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver a paz, não dá. És um mal então sem graça, não tendo alegria na alma, de tristeza é só chorar. De que adianta o seu trabalho, se no final é só cansaço? Sem Jesus não dá.
Glória a Jesus. Nós podemos até tentar, mas sem Jesus a gente não consegue. E muitas das vezes a gente tenta até fazer para nossa vontade. E lá na frente vai dar errado, porque a gente fez algo fora da presença do Senhor. Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós temos que botar Jesus na nossa frente, para que aquela coisa nós vamos fazer dê certo. A palavra do Senhor diz em João, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus, nós não possamos fazer nada. Não cai uma folha da árvore, a não ser que Deus não tenha dado a permissão. Temos que... Aleluia. Eu não adoro somente porque Ele é santo. Eu não adoro somente porque Ele é justo. E eu verdadeiro, infalível, inestável, insondável, insolúvel, totalmente incomparável, majestoso, glorioso, onipotente Ele é. Pai da eternidade, é o autor da minha fé. Eu não adoro somente porque sei que Ele tem nas mãos todo o poder. Vai mudar o universo com a palma de suas mãos. Em todos os setores, Ele é o campeão. Eu tenho que me adorar, pois mesmo antes da fundação do mundo, em meu coração, um plano Ele traçou. Colocou em mim a essência de um adorador. E é por isso que se eu não me adorar, eu vou me adorar, eu tenho que lhe agradecer, eu tenho que lhe exaltar, eu tenho que lhe bendizer, eu tenho que enaltecer o santo nome do Senhor, pois foi Ele que minha vida transformou a minha morte em vida, transformou minha tristeza em alegria, e é por isso que se eu não me adorar, sou como um grão de areia no fundo do mar, sou como folha seca no fundo do ar, como pássaro sem asas, sem poder voar. Minha vida não é vida, não tem alegria, só tem esperança em busca de guarida, uma alma implorando por socorro. E é por isso que se eu não me adorar, e é por isso que se eu não me adorar, e é por isso que se eu não me Glória a Jesus, glorificado é o nome do nosso Senhor. Sem adorar o nome do Senhor Jesus, a gente não vive. Aleluia. Podemos até olhar assim e dizer assim: consigo fazer, posso fazer, mas nada nós conseguimos fazer sem a vontade do Senhor na nossa vida.
Eu lembro de uma vez que eu precisava ir. Tive uma distensão no dedo, um acidentezinho no trabalho, e corri muitos anos, muitos meses para conseguir operar meu dedo. E passei por médico, vários médicos, injeção, muita coisa. E no final eu cheguei no médico, e o médico falou para mim assim, ó, se você, uma pessoa falou para mim assim, você não vai operar. E eu fui no médico, fazia as avaliações, chapa, essas coisas, e eu cheguei no médico, lá no Rio de Janeiro, ele falou assim, ó, eu ainda cheguei a entrar para ser operada. Troquei a roupa, estava na sala da cirurgia, nesse momento chegou uma dona idosa, né, e que tinha quebrado a perna. Eu já pronta para a cirurgia. E o médico veio, conversou comigo e falou que eu precisava adiar, porque chegou uma emergência. Nisso eu falei, ai meu Deus, obrigada. Mas aí fui no ortopedista, comecei para fazer os exames. Se você operar, se você operar o seu dedo, a sua mão, você não move ela mais. Né? Se você operar, você não move. Aí é bem estranho, né? Mas deu síndrome do túnel do carpo. Eu não sei o que, mas aconteceu. E ele falou assim, se você operar, você corre o risco de lesionar na mão. Aí voltei para casa, a gente correndo atrás, voltei para casa. E falei, está na mão de Deus. Se tivesse essa energia, Deus que vai entrar na providência, entrar numa causa para mim poder ser operada. Mas aí, graças a Deus, não foi preciso. O Senhor Jesus, né, fez a cirurgia. Então nós temos que confiar. Quando nós falamos que serve um Deus, nós temos que confiar e acreditar na palavra. Deus, ele tudo pode. A gente não sabemos nada. Se foi Deus que criou a terra e o céu, o que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer por mim e por você? A palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se nós estamos tudo posso naquele que te fortalece, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor, mas nós temos que entender que não vamos entregar na mão do Senhor, mas não é na nossa vontade, é na vontade de Deus. É no tempo e na hora de Deus. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado aqui na terra. Tem tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo para tudo. O cabe a nós aproveitar esse tempo que nós estamos tendo aqui. Cabe a nós aproveitar esse tempo. O que estamos fazendo? O que estamos oferecendo para o nosso Deus? Será que estamos fazendo a coisa certa? Será que estamos andando no caminho certo? Será que estamos tratando as pessoas das formas que tem que ser tratada? Porque a palavra mesmo diz: amar o seu próximo como a ti. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho para que nós estivéssemos aqui. Então a palavra diz: amar o seu próximo como a ti mesmo. Hoje, se alguém ver você num buraco, ele acaba de te empurrar para você cair mais rápido. Que amor é esse? Que Deus é esse que nós estamos vivendo? A pessoa diz assim: eu te amo, irmão fulano. Mas quando ela precisa, você vira as costas. E diz que ama Deus que não está vendo? Que amor é esse? Que com o seu próximo que está ali, você está vendo, precisando de ajuda, e você vira as costas. E diz que ama Deus que não vê. Não tem como. Para você amar Deus, você tem que amar o seu próximo. E muitas das vezes eu vou precisar estender a mão para alguém, em certas situações. Tem gente que no lugar de estender a mão te empurra, vai mais rápido. Então nós temos que entender o quê? Que quando nós botamos a nossa vida na mão do Senhor, quando nós botamos nossos projetos na mão de Deus, dá certo. Dá certo, nós temos que colocar na mão do Senhor. Não adianta a gente querer fazer por nós mesmos, que não vai à frente. Eu lembro uma vez que meu filho ele foi mordido por uma mordida de cachorro, há 17 mordidas na perna. E eu tive que internar ele, e o médico falou que se não estourasse, ia amputar a perna do meu filho. O meu filho nasceu andando. Eu falei: Deus, não assim, meu filho nasceu andando. E ali a gente ficamos naquele hospital ali um bom tempo, ficamos 5 ou 6 dias internados com ele. Aí
médico veio e falou assim, vamos ver a perna dele. Se não estourou, né, ele vai ser encaminhado para cirurgia. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso não. Meu filho não nasceu sem perna, ele nasceu com as duas pernas. E quando a gente entrega na mão do Senhor, o Senhor trabalha. Quando o médico tirou o lençol em cima da perna dele, que ia ter que amputar, o médico tirou o lençol, aquele negócio estourou. Abriu, aquilo me deu um alívio tão grande para agradecer a Deus. Sabe assim, você agradecer, Deus, muito obrigado, Senhor, meu filho não precisava amputar a perna. Então, quando nós botamos os nossos projetos na mão de Deus, e isso ainda não era assim crente, não. Mas tinha fé. Eu tinha fé que Deus não ia permitir que ele nascesse daí sem a perna dele. E hoje, graças a Deus, está aí com as duas pernas, não tem 20 anos. E o Senhor lhe honra. Mas basta a gente fazer o quê? Confiar. Entrega teus projetos na mão de Deus, teus sonhos, teus projetos. Aquilo que você quer fazer, entrega na mão do Senhor. E espera a vontade de Deus sobre a tua vida, que vai dar certo. Mas a vontade de Deus tem que prevalecer. Porque quando nós começamos a fazer do nosso jeito, pode até dar certo no começo, mas começando do meio para lá, as coisas começam a desandar. As coisas começam a desandar e a gente não entende porque aquilo desandou. Aleluia. Mas Deus está dizendo, meu tempo não é o seu. O meu tempo não é o seu tempo, então nós temos que esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Amém? Essa é a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, vamos cantar um hino aqui, depois vamos orar. Vamos cair bem. Em suas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, fala comigo agora, aí, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora, fala comigo nesta hora, Amém. Assim vamos meditar na palavra de Deus no livro de Lucas. Peço aos irmãos que tenham sua Bíblia, acompanhem na Bíblia Sagrada. Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35 ao 43. Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Entendeu? E ninguém, o outro lado a gente deixa para lá. Então, na verdade, nós temos sempre alguma coisa a aprender, uns com os outros. Eu aprendo todo dia, toda hora. Estou aprendendo, eu tenho que aprender muito ainda. Palavra de Deus. Diz aqui, irmãos. Só um versículo aqui. Quando Jesus disse para aquele cego de Jericó: que queres que te faça? Ele disse: eu que o vejo. Glória a Deus, não pode ser. Irmãos, esse cântico já é, que nós cantamos, já é oração. Deus abençoe o seu nome cristiano e sua fé na pessoa de Jesus. Pelo testemunho dado, pela palavra também dada. E pelo louvor. Deus abençoe. Irmãos, palavra de Deus. Temos alguns minutos aí. O relógio da igreja é sempre bom.
ele ser branco, o ponteiro preto. Aquele ali eu estou vendo só um ponteiro longe, deve faltar uns 15, não sei. Então daqui eu olho assim, quase não vejo muito bem aquele relógio, aquele meio escuro, mas está tudo bem. Aí eu tenho que ficar olhando aqui. Eu fico olhando aqui. Mas vamos lá. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego mendigando junto do caminho. Mendigando, né? E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O cego perguntou: o que está acontecendo aí? Vamos traduzir em termos mais apropriados para nós aqui. E o cego perguntou: mas o que é isso que está acontecendo aí? Que multidão é essa? O que está se passando aí? O que é que está acontecendo? Aí falaram para ele: Jesus Nazareno está passando aí. É Jesus Nazareno, ele está passando por aí. Jesus está passando. Glória a Deus. Então clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele começou a clamar. Ele não falava, ele clamava: Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E ele clamava. E as pessoas falaram para ele: para, rapaz, tu não incomoda o mestre, não, rapaz, o que é isso? E viu a turma não deixa disso? Vocês vão entender. Já viu aquela turma que chega assim? Aquelas pessoas, quando você está buscando a Deus, quando você está procurando fazer o que é certo, aquela pessoa fala: fulano, para com isso. Calma aí, rapaz. Vai devagar, o negócio não é assim não. É aquela pessoa que às vezes está indo muito para a oração, vai todo dia na consagração, chega cedo na igreja, chega antes do culto começar, já está ali na porta da igreja, vai para o monte, quem tem costume de orar no monte, que é o meu caso, já ora muitos anos no monte, acho que 30 e poucos anos. Então, quem tem, não que o monte seja mais santificado que a igreja, não é. A igreja é essa. Então, mas está sempre orando, sempre buscando a Deus. Aquela pessoa gosta de ensaiar uma em casa, fica cantando, e as pessoas: para com isso, calma, para com esse negócio. Ou seja, tem sempre aquela turma tentando impedir a pessoa de buscar a Deus, de fazer o que é certo na presença do Senhor. Aí esse cego aqui estava fazendo o que é certo, da maneira dele. Ele estava clamando para Jesus: tem misericórdia de mim, Senhor. Ou seja, ele pediu misericórdia. Ele disse aqui: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele trouxe a linhagem de Jesus, desde lá de Davi. Indiretamente ele estava falando alguma coisa, que aquilo que ele falou, aquela palavra que ele falou, tocou no coração de Jesus. Existem coisas que você fala que pode entristecer ao Senhor profundamente. E existem coisas que você fala que pode alegrar o coração do Senhor. Esse homem aqui falou uma coisa, quer ver um exemplo? Tinha 2 ladrões lá na cruz, depois a gente volta para aqui. Tinha 2 ladrões lá na cruz, um à direita e um à esquerda. Um chegou para ele e disse: Senhor, se tu és filho de Deus, salva o sentimento, desce aí, salva tu e a gente também. Por aí. Aí o que acontece? Lembrei agora do cara que pregou sobre Danal, né? O cara falou: tá mal isso, tá mal aquilo. Não, essa passagem por aí. Aí o ladrão disse isso. Mandou Jesus, recomendou, aliás, que Jesus salvasse, descesse dali e salvasse ele também. E salvasse eles. Aí Jesus ficou quieto. Aquilo não agradou o coração, não tocou o coração do Senhor. Jesus continuou em silêncio. Se for palavras loucas, eu ouvi louco. A pessoa fica lá dele. Não se agradou daquilo. Mas o outro mandou que ele se calasse. Falou: você não está vendo que esse homem é filho de Deus? Senhor, quando chegar no paraíso, eu lembro de essa palavra agradou o Senhor. Foi uma palavra de fé. Porque ele estava dizendo o quê? Que Jesus era o Senhor, chamando de Senhor, falando que ele ia para o paraíso. Você está entendendo? E quando chegasse lá, que você lembrasse dele. Ou seja, ele estava confessando o Senhor Jesus ali. Estava falando em poucas palavras que ele falou, ele estava falando que Jesus era o Senhor, que existia o céu e que Jesus ia para lá. E quando chegasse lá, lembrasse dele também, que ele gostaria de ir para lá também. Indiretamente estava dizendo isso. Você entendeu? Com poucas palavras ele disse muita coisa. E às vezes você amaldiçoa aquilo que Deus tem feito na sua vida com poucas palavras. E às vezes você fala bem do Senhor com poucas palavras também. Aquele homem
Jesus disse para ele, para aquele outro ladrão, Jesus respondeu: hoje você estará comigo no paraíso. Esse mesmo não, mas hoje você estará comigo no paraíso. E assim foi. Aí você fica pensando, mas Jesus morreu, para pensar. Agora eu vou trazer uma parte sobre isso. A parte. Não é a parte. Uma parte sobre isso. Vou trazer um pequeno comentário que eu gosto desse assunto. Jesus falou que ele estaria com ele no paraíso, naquele mesmo dia. Aí você observa o que aconteceu. Jesus morreu e foi lá pregar para aquelas pessoas que estavam lá, em cadeias, em prisões. E Jesus disse lá, quando saiu lá do túnel, ele disse: para pensar, reflete sobre isso. Jesus disse assim: ó, não me toque. Jesus falou para aquela mulher: porque ainda não fui ao Pai. Isso 3 dias depois. Aconteceu comigo. 3 dias depois. Jesus: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Ou seja, depois que ele ressuscitou, estava no corpo glorioso. Mas não quer dizer que não tenha ido quando estava em espírito também. Aí tem pessoas que confundem, como Jesus foi lá? Ele estava falando depois que ele ressuscitou, né? Porque ainda não foi ao Pai. Agora, Jesus morto fisicamente, ele foi a vários lugares, foi ao inferno, foi ao paraíso. Jesus foi a vários lugares em espírito. Você entendeu? Então, certamente, ele não mentiu para aquele homem. Ele foi sim ao paraíso, esteve com aquele homem esteve com ele lá no paraíso. A alma daquele homem. Você entendeu? Jesus viu a alma daquele homem no paraíso. Então ele não mentiu. Só apenas depois que ele ressuscitou naquele corpo, ali, ele não tinha o Pai ainda. Aí aqui, voltando aqui a história desse homem aqui, o cego de Jericó, ele clamava, pedindo misericórdia de Jesus. E Jesus, quando você clama por ele, a Bíblia diz, em Isaías 55, 6, não fala memória: buscai o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Quando você busca Deus enquanto você pode achar, porque chegará um dia que você não poderá mais acessá-lo. Você, não, Deus está sempre acessível enquanto a pessoa tem vida. Mas chega um dia que a pessoa quer dar uma palavra para uma pessoa não crente e não consegue falar. Eu conheci uma pessoa, não numa época muito distante, numa época um pouco próxima, que não era parente minha, não era nada minha, mas uma pessoa que eu ficava falando com ela: fulano, você precisa fazer a obra de Deus. Pastor, tem que acertar a minha vida e tal, não sei o que mais. Eu falei: vê logo o que tem que ser feito com a sua vida, né? Era um jovem ainda. Vê logo o que tem que ser feito com a sua vida e tal. É uma pessoa assim, sei lá, tinha 40 anos mais ou menos, 41. Fala: senta aí, vê o que está precisando e faz a obra. Pastor, eu vou ajudar, eu vou sentar minha vida, eu vou fazer a obra. Era até animada essa pessoa. Eu falei: faz a obra, menina, você precisa ajudar, fazer isso, fazer aquilo. Aí eu senti muita pessoa fez alguma coisa na obra. Mas eu falava: pastor, eu vou sentar, eu vou fazer mais, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, eu vou acertar. Irmão, se Jesus chamar para fazer a obra, sempre na vida de todo mundo vai estar precisando consertar alguma coisa. Na vida de todo mundo. Sempre tem, eu tenho. Às vezes a pessoa precisa tomar um medicamento. Eu tenho que tomar um medicamento. Eu agora não posso fazer a obra porque eu tenho que me curar dessa enfermidade. Assim. Aí o outro: eu tenho que arrumar um emprego, eu estou desempregado. Aí o outro falou: eu estou saindo tarde, olha só. Eu já vi tudo quanto é desculpa que você possa imaginar na vida. Eu já vi pessoa que estava desempregada e falou: pastor, eu não posso trabalhar, eu estou muito desanimado, estou triste, batido, pastor. Desse jeito que eu estou nessa depressão que eu estou com uma tristeza, eu não tenho nem força para pegar o microfone para falar de Jesus. Olha para o meu emprego, pastor. Tem certeza? Vamos lá, olha. Já vi pessoa: pastor, estou trabalhando, saindo muito tarde no meu emprego, estou sem tempo para fazer algo com Deus. Pelo amor de Deus, olha para mim, me arrumar um emprego melhor. Eu já vi um outro trabalhava: pastor, vocês vão orar melhor para mim. Já orei para um outro cidadão, um presbítero, que trabalhava, a escala dele pegava 5h30 da manhã. Pastor, ora para mim que eu estou. Pastor, se orar de 5h30, eu tenho que sair de casa 4h pouco da manhã, está muito. Eu queria arrumar que eu pegasse pelo menos 7 horas. Nós oramos, Deus abriu a porta daquele presbítero, aquele homem de Deus. Ele arrumou um serviço, pegando 7h30 da manhã. Aí depois,
Ele fala, pastor, não está dando, ele está muito fora de horário, não sei o quê. Eu queria umas 10 horas, arrumou 10 horas. Pastor, eu queria um pegar de tarde. E arrumou pegar de tarde. Irmão, hora nenhuma. Quando a pessoa, sério, se a pessoa rodou a noite, pegou, por fim já estava pegando 10 horas da noite, saiu 3 horas da manhã. E nada estava bom. E nunca a pessoa tinha tempo para fazer a obra do Senhor. Pode acreditar. A pessoa que trabalha, tem 2, 3 empregos, deve fazer a obra com aqueles 2, 3 empregos. Porque se não fizer com 2, 3 empregos, se ele tiver com um só, ele não vai fazer. E se estiver desempregado, também não vai fazer. Então a obra de Deus é para ser feita em tempo e fora de tempo. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Você entendeu? Essa é a recomendação da Bíblia Sagrada. Não tem nada de tempo. Então nós, enquanto temos acesso a fazer, vamos fazer. Porque chegará a época que nem chegou para essa pessoa que ela queria fazer. Essa que eu estava citando, que eu não posso citar o nome, não falei isso, é antiético. Essa pessoa também já partiu. Essa pessoa chegou um tempo que ela ficou muito doente. Ela, pastor, vou fazer um propósito com Deus, pastor, para mim ficar boa, eu poder fazer a obra de Deus. Eu falei, a gente pode orar, e oramos, mas não foi possível, o Senhor levou essa pessoa. Então o que acontece? Enquanto tem tempo, faz a obra. Faz a obra, não reclama de fazer a obra. A coisa mais certa que tem nessa vida é fazer a obra de Deus. É o mais certo que tem. Porque se é jovem, vai crescer, vai casar ou não, vai ter filhos, vai ficar idoso depois ou não. Se o Senhor levar antes, pode ser. E a pessoa nunca vai fazer a obra de Deus. Se não faz quando é jovem, quando tiver meia idade também não vai fazer. Se tiver meia idade, quando tiver ação também não vai fazer. Então, irmãos, nós temos que fazer sempre a obra. Fazer o que os irmãos estão fazendo. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Estão na fé. Esse homem aqui, ele não deu ouvido às pessoas que estavam criticando ele. Falando para ele parar e não incomodar o mestre. Incomoda assim, faz a obra, clama por Jesus, faz a obra de Deus, prega, fala do Senhor, canta, dá o seu testemunho, glória a Deus, glorifica o Senhor. Faça o que as irmãs fizeram aqui, dá o testemunho, canta, louva a Deus, que o irmão fez. Faz a obra que eu mesmo. Você entendeu? Porque isso é louvar diante do Senhor. E quando Jesus ouviu esse homem clamar, Jesus mandou chamar ele. Chama ele aqui. E chamaram ele. Embora as pessoas mandassem parar, ele não parou. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe: que queres que te faça? E ele disse: que eu vejo, Senhor, que eu vejo. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, que todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Observe aquelas pessoas que estavam criticando ele, falando para ele parar, para ele não fazer aquilo, que aquilo estava errado. Elas depois, quando viu o milagre que aconteceu na vida dele, começaram a... Quando Jesus fez o que você quer, eu quero ver, Senhor. Jesus, a tua fé te salvou. Por quê? A fé dele. Que fé que esse homem está demonstrando aqui? Eu pergunto aos irmãos: palavra, o que fala? O que você fala? Cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Aquele ladrão foi salvo. Por quê? Qual a fé daquele ladrão? A palavra, o que ele falou. Aquele ladrão, o que ele falou lá, o que foi salvo, o que ele falou. Ele confessou Jesus ali. Esse outro aqui, o que ele falou? Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele pediu misericórdia a Jesus. Chamou Jesus de Senhor. Você entendeu? E no passado não era costume chamar ninguém de Senhor, assim. Então esse homem, Jesus disse para a tua fé te salvou. Salvou aquele homem. E aquele homem, além de ser curado, ele foi salvo. Glória a Deus. Amém? E logo ele seguiu Jesus. E vendo todo, ele começou a glorificar Deus. Vendo tudo isso, o povo glorificava a Deus. Então, as suas palavras, ela pode te salvar ou pode te condenar. Mantenha a fé em Cristo Jesus. Confesse sempre o nome do Senhor. Se agrade no Senhor. Deleite-te também no Senhor. Ele concederá o que deseja do seu coração. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te, ou te agrade no Senhor, e te concederá o que deseja do seu coração. Aí o 5 diz: entrega o seu caminho, o Senhor confia nele e mais ele fará. Mas é preciso se deleitar em Deus, ter prazer em Deus. 37, 4. Tenha prazer no Senhor, que o Senhor abençoará cada vez mais a sua vida. Que o Senhor fortaleça a sua fé, o seu coração, a sua vida. Te dê graça para você seguir em frente, sempre glorificando o Senhor. Amém? São 9 horas, nós vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Pelo menos aqui já agora que eu estou olhando. Amém. Que o Espírito Santo fale forte em cada coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aos avisos. Olha,
Na quarta-feira, aquele culto super abençoado aqui, geralmente é dirigido por mim, pela missionária Cristiane. Glória a Deus, ou pela Joana ainda. Glória às quartas-feiras. Às quartas-feiras, um dos três pode dirigir o culto. Então, se eu de repente eu não puder dirigir, a missionária Cristiane vai jogar aí. No domingo, às sexta-feira, aliás, temos declaração e estudo da palavra. Na sexta-feira, 7h30, sexta-feira. E isso vai estar no vídeo lá. Do domingo, EBD pela manhã, às 8 horas. Sempre tem um descontozinho de 15 minutos. E à noite, domingo, eu pedi ao Rodrigo para fazer a direção do culto aqui até para eu chegar. Eu vou na outra igreja lá e depois eu venho para cá. Amém? É bênção de Deus. Vamos deixar o Jó trabalhar, falar de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo trabalhe forte em cada coração, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, para terminar. Nosso muito obrigado a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Posso falar algo que Pode. Mas quer esperar terminar o culto? Esperar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos fazer o encerramento do culto em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, e damos de graças por esse culto, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, Senhor. Que o seu nome seja sempre louvado, exaltado e bendito para sempre, Senhor. Deus, a ti a honra, a glória e o louvor para sempre, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai querido, seu Deus, cada irmão que aqui se encontra, Senhor. Dê graça, dê força para que eles tenham uma semana de bênçãos e vitórias, com portas abertas, Senhor Deus, de vitórias e conquistas, com muita saúde, Pai, na vida deles, ó Deus. Pai, estenda as tuas mãos sobre a vida do Rodrigo, sobre a vida, Pai, da missionária Marilza, do presbítero Paulo, da missionária Cristiane, da diaconisa irmã aí, jovem. Deus abençoa a minha vida, a vida de todos os irmãos. Meu Deus, dá vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Gustavo, Senhor Deus, seja aquele varão com a família. Abençoe cada um, Senhor. Que a tua mão seja conosco, nos abençoando e fortalecendo. Nos dê, Senhor, uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus. Nós oramos a Deus, em nome de Jesus. Palma da mão para cima, a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje, agora e sempre. Amém. Está terminado, tenha uma excelente semana. Pai do Senhor, boa noite a todos. Amém. Glórias. Jovem aí, pode encerrar, por favor. Glória a Deus. Aleluia.